uma palavra aqui, um orgulho santo. Essa é a primeira igreja da denominação. O pastor Monobi, quando chegou em São Paulo, iniciou o trabalho na região central de São Paulo, e chamava Igreja São Paulo, e na época da guerra, ela teve que ser deslocada da região central, e acabou vindo para esse lado. Vocês têm o livro de história, podem ler e conhecer um pouquinho, e posteriormente ela passa a chamar a Igreja Evangélica Igreja Rollins do Bosque, e posteriormente Igreja Evangélica Rollins do Bosque. Então, irmãos, tenham isso sempre em mente no seu coração. Essa é a primeira igreja em São Paulo. Durante muito tempo foi a sede da denominação. E eu falo isso porque às vezes nós esquecemos da nossa tradição, esquecemos das nossas raízes, esquecemos de onde viemos, esquecemos aquilo que Deus construiu em nossa vida e através das nossas vidas. Essa igreja é mãe de muitas igrejas em São Paulo e sempre teve no seu DNA ser uma igreja plantadora de outras igrejas. Tem muitas que saíram daqui, Vila Sônia, São Bernardo, Americanópolis, que luta com dificuldades para sobreviver, mas nasceu aqui desta igreja. E muito Liberdade, num processo um pouquinho diferente, mas também saiu da Igreja do Bosque. Então, os irmãos tenham sempre isso em mente e mantenham esse orgulho santo. Eu digo orgulho santo que parece que são duas palavras meio esquisitas. Ser orgulhoso, pastor, você está mandando a gente ser orgulhoso? Eu acho que a gente precisa saber quem nós somos, e para poder lembrar que é Deus quem faz. Se nós não sabemos quem nós somos, nós também não sabemos o que Deus faz. 100 anos não são poucas histórias, são muitas histórias. Vidas que passaram por aqui, vidas que o Senhor usou para construir e edificar essa obra. Outro desafio, vocês estão em construção, estava brincando com o Wagner, você terminou uma lá em Campo Grande, adquiriu expertise de pastorear uma igreja em construção, Deus te mandou para cá, né? É um grande desafio, em todos os sentidos. Então, 2 grandes desafios pela frente. Mas, graças a Deus, os irmãos estão abraçando, e não é por nós, não é verdade? É por Deus. Há um grande desafio na nossa vida, que é uma frase que a gente usa como até uma expressão, um jargão, uma frase clichê, uma frase de efeito, que é viver focado nos propósitos de Deus. Quem aqui não gostaria de viver focado nos propósitos de Deus? Acho que todos nós, na verdade. Eu não gostaria de perder tempo fazendo coisas que Deus não está me mandando fazer ou que não é do plano dele. É canseira, é perda de tempo. Fazer algo que Deus não quer que a gente faça é fria. Todos nós temos isso em mente. Se você não tem, é bom ter. Viver focado nos propósitos de Deus. Mas a questão é a seguinte: se fosse fácil, todo mundo faria. E todos nós viveríamos 100% o projeto de Deus. Não é verdade? E aí seria uma moleza. Nós lutamos para viver focados nos projetos de Deus. E nós queremos olhar um texto da palavra hoje que nos encoraja algumas coisas que a gente precisa observar para viver focado no projeto, nos propósitos de Deus. Algumas coisas que nos ajudarão a nos manter. Isso não é estático, já estou em cima da linha e fim de papo. Não. Isso é uma constante, porque constantemente a gente vai lutar para se manter dentro daquilo que Deus quer. E uma vez que nós estamos, nós temos que pensar constantemente se estamos. Aliás, você já pensou para você, qual o propósito de Deus para você neste ano? O que Deus está demandando de você? E aí, pastor Wagner, pastora Rosana, qual o propósito de Deus para vocês
nesse novo ciclo ministerial. Pastor Wagner é um amigo querido, privilégio de conhecê-lo desde que ele pisou o pé na igreja Hollins, desde que ele foi estagiar lá na igreja de Guararapes e jogava vôlei com a molecada lá. Não sei se joga mais, mas ganhava os moleques lá, cravando as bolas lá na quadra, nem sei se era de cimento, o que era aquela quadra no fundo da igreja. Privilégio de caminhar com eles, privilégio de todas as etapas de ministério a gente poder ter tido essa proximidade. Qual é o propósito de Deus para vocês agora? Qual é o propósito de Deus para mim e para você na etapa que nós estamos vivendo? Bom, a gente tem um propósito grande, pastor, terminar esse negócio aí. Mas será que é só isso? O que Deus quer da nossa vida? Nós estamos numa nova etapa, num novo desafio, um novo ministério. Qual o propósito de Deus para a minha vida, para a vida da pastora Ariana, para a igreja onde nós estamos? E nós temos que gastar tempo discernindo o que Deus quer. Mas não é só discernir o que Deus quer. Nós precisamos saber o que fazer para viver nesse propósito. A Bíblia conta uma história muito interessante e vocês conhecem, desnecessário entrar em detalhes, que é a história de Jacó e sua família. Muita gente estuda, é uma família disfuncional, é um exemplo de sistêmica familiar, é um exemplo de um cara que tem promessa de Deus, nasce palavra profética desde o ventre da mãe dele, mas um cabra safado, cabra que andou por caminhos esquisitos, tomou pancada na vida, teve que aprender na raça. Teve que ser disciplinado pelo Senhor para poder se adequar aos caminhos de Deus. Uma vida confusa, você olha a história dele, a história familiar dele é uma história cheia de coisas que você fala assim, nossa, esse aí é um dos patriarcas, meu Deus do céu. Mas a história da família de Jacó é muito interessante. Vocês conhecem, Jacó tem os filhos, aí tem a história de José, aí José desperta ciúmes nos irmãos, enfim, José vai parar no Egito. E Deus, com a sua mão poderosa, se move, os irmãos vão lá, José reencontram eles e tal. E o texto que nós queremos pensar é quando Jacó morre. Se ponha no lugar dos irmãos de José. Vocês aprontaram com o cara, só venderam ele como escravo. E de repente o homem é dono daquilo que tem de mais potente no mundo, no lugar onde tem comida. O pai está vivo, ufa, pai está vivo, o cara vai considerar a palavra do pai, o pai não vai deixar fazer nada. O pai morre. Meu irmão, se eu fosse um deles, estava fazendo xixi nas carças. E aí o que acontece quando Jacó morre? Eu acho que os caras se reúnem, olham para a cara do outro, estamos lascados, meu irmão. E se o cara resolve tirar o ajuste de conta? Nós estamos ferrados. E aí que o nosso texto começa, Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Gênesis 50. O verso 15 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos.
A história começa a partir desse momento em que os irmãos de José começam a reavaliar as coisas. E aqui nós vamos ver algumas coisas que nos ajudarão a viver focado nos propósitos de Deus. Então, para viver nos propósitos de Deus, primeiro eu queria colocar a necessidade de estarmos alertas para a circunstância. O verso 15 é uma atitude natural. Qual é a circunstância que está acontecendo? O cara é o cidadão mais poderoso do mundo. Nós fizemos mal para ele. Se ele tiver algum ressentimento de nós, nós estamos ferrados. Qual é a leitura de circunstância que eles fizeram? Uma avaliação possível, não é verdade? Não era possível? Se eu fosse um deles, eu faria a mesma leitura. Olhar para as circunstâncias e fazer uma leitura correta é o primeiro ponto para vivermos focados nos propósitos de Deus. Qual é a leitura que nós fazemos das circunstâncias? Isso aqui é muito complicado, porque em certa ocasião Jesus diz assim: vocês não dizem que falta tantos meses para a colheita? Eu vos digo que os campos estão brancos para a ceifa. Se você conhece um pouquinho, se você já viu uma plantação de trigo, você vai perceber que é absurdamente diferente quando está pronto para a colheita e quando está verde. Então, os caras olharam e está tudo verde. Como é que está pronto para a colheita? É uma leitura. Vão os 12 espias espiar a terra e voltam com o relatório. 10 disseram: a terra é boa, mas nós estamos ferrados. Os caras que vivem lá são tudo grandão. Josué e Caleb disseram: a terra é boa, os caras são grandão, mas Deus, se nos agradar de nós, Ele vai dar essa terra. Qual a leitura de circunstância que eles fizeram? A mesma. Mas qual a avaliação que fizeram sobre as circunstâncias? Você percebe que olhar as circunstâncias é necessário, mas nós temos que saber fazer a leitura correta. O apóstolo Paulo está tentando ir para a Ásia Menor. Tenta e não dá certo. De noite ele tem uma visão e ele vê um varão macedônio dizendo: passa para Macedônia. Ásia Menor era para cima no mapa, Macedônia mais para a esquerda. E no texto de Atos 16 ele diz que entendemos que Deus nos havia chamado para ir para a Macedônia. O que aconteceu ali? Eles tentaram. Paulo era um cara sistemático, ele tinha planos. E os planos dele eram para a Ásia Menor. Impedidos. E tem a visão, e ele usa a palavra no plural ali. Lucas escreve no plural. Entendemos, compreendemos. Significa que ele teve uma reunião com a equipe dele. Olha, gente, não está dando para ir. Mas eu tive uma visão assim: será que Deus está nos chamando? E eles dizem: nós concluímos que Deus está nos chamando. Uma leitura correta da circunstância, lógico, somado por uma revelação divina. Qual a leitura que nós fazemos de circunstâncias? Qual a diferença do tabernáculo arrastado pelo deserto, o primeiro templo suntuoso e glorioso construído por Salomão, o segundo templo construído na época de Ageu, que aqueles que viram o primeiro templo choraram porque eu acho que não tinha quase nada de suntuoso em relação ao primeiro?
Qual a diferença entre eles? Aparência, circunstâncias. O que tinha de comum? A presença de Deus. Qual a leitura que nós fazemos de circunstância? Se nós não fizermos a leitura correta da circunstância, nós vamos perder de vista os propósitos de Deus. Nós vamos deixar de entender o que Deus quer construir em nós e a partir de nós. E é natural eu ter que lidar com as circunstâncias, a gente não ignore isso. Eu gosto muito daquele texto de Coríntios que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tremendo esse texto, eu amo esse texto. Mas sabe qual é o problema? Olhos veem, ouvidos ouvem, coração sente. E nem sempre são os propósitos de Deus. Por isso Paulo nessas cartas ele fala: todavia nós não andamos por aquilo que vemos, mas pela fé. Ainda que esse corpo mortal sofra tal, todavia ele vai explicando que ele foca nas coisas eternas. É fácil? Eu imagino que não. Quem já estudou detalhadamente as duas cartas de Paulo aos Coríntios vai perceber que são cartas dificílimas que Paulo escreve. Sua autoridade questionada, uma série de situações que ele tem que confrontar. Ele chega a dizer assim: espero não ter que aí chegar mais duro com vocês. Paulo teve que aprender a lidar com isso, com as circunstâncias. O espinho na carne. Você acha que ele chega àquela conclusão, ele diz assim: a minha graça te basta? Ele diz assim: gente, esquenta a cabeça, o que está acontecendo aí não. A graça de Deus te basta. Não é bem assim não. Paulo tem uma experiência profunda com Deus, em que ele possivelmente derrama o seu coração, abre o seu coração, com a circunstância difícil que ele teve na vida. Em algum momento o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. Não era só um clichê de uma palavra, mas era algo que Deus colocou no coração dele. E aí ele começou a entender e fazer a leitura correta das circunstâncias. Se eu e você não aprendemos a lidar com as circunstâncias, nós não vamos viver focado nos propósitos de Deus. O texto continua, e eles chegam para José e falam assim: cara, é o seguinte, tu gosta do papai, né? Tu tinha muita consideração com ele, né? O pai era o cara, né? Então, rapaz, o pai antes de morrer, ele chegou para a gente e falou assim: quando eu for, fala para o teu irmão isso aí. Não sei se aconteceu, se eles inventaram. O texto bíblico não diz se é lero-lero dos caras, se eles estão tentando amenizar, eu não sei. Mas esse era o sentimento, com certeza, de Jacó. E quando eles falam isso, olha o que está no final do verso 17. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Ao ouvir essas palavras, José chorou. E depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Lembra da visão de José? O que a visão interpretada era? Que todos estariam prostrados diante dele. Para que a gente possa viver focado nos propósitos de Deus, nós precisamos vivenciar a cura. A cura na vida de José não ocorre nesse momento, mas ela se consolida aqui. A cura começa lá atrás, quando ele identifica aquele pessoal que veio como sendo seus irmãos.
E ele saía da presença dele e ele chorava. E o texto lá de Gênesis para trás diz que chorava tão alto que as pessoas escutavam ele chorando. E se você for tentar entender cronologicamente, aquilo não é uma questão de ele entrou lá dentro, daí a pouco saiu, conversou com os caras, ele manda ir buscar o irmão, não sei o quê, o negócio não era assim, pega um avião, linha direta aí, vai de Shinkansen, não tem nada disso, não, minha irmã andando. Pega uma linha reta do Egito até onde Jacó estava, você vai perceber que esses processos duraram meses. E cada um desses momentos que José se retirava ali, ele estava chorando porque ele tinha que lidar com aquilo que estava no seu coração. José não é um cara de ferro, ele é como eu e você, de carne e osso, que se ferido é ferido. E se eu e você não aprendemos a lidar com as nossas feridas, nós não vamos conseguir viver focados nos propósitos de Deus. José teve que ser trabalhado, moído por Deus. José precisou de cura, mas o processo de cura vai ser concluído nesse momento, quando os irmãos se prostram, quando ele ouve essa palavra. Possivelmente o pai disse isso e ele chora, porque ele sabia: eu tenho o poder de fazer esses cabras sofrer o que eu sofri, de pagar por tudo aquilo que fizeram. Sabe qual é o maior problema da gente liberar perdão? Não é quando a gente está por baixo, mas é quando a gente tem possibilidade de esmagar quem feriu a gente. E José precisou de consolidar a cura. Um processo que levou muito tempo. E se eu e você não nos expusermos à cura real na nossa vida, nós não vamos conseguir viver focado nos propósitos de Deus. Paulo tem um texto, eu já preguei aqui nessa igreja, que eu amo, 1 Coríntios 15:10. Sou o que sou pela graça de Deus. E a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei mais que todos, mas não eu, a graça de Deus em mim. O que ele diz? Sou o que sou pela graça de Deus. Paulo precisou se reconciliar com o seu passado. Quando ele diz, escrevendo a Timóteo: eu sou o pior dos pecadores, blasfemo, insolente, perseguidor da igreja. Ele não fala isso com complexo de inferioridade. Ele fala isso para lembrar de onde ele veio e o que Deus fez na vida dele. Paulo sabia o que a graça de Deus fez na vida dele. Você tem se sujeitado a processos de cura na sua vida? Você tem lidado com cura? Ou você constantemente é amargurado com as coisas que voltam à sua mente e te dá um gosto ruim na tua boca? Se você não vivenciar cura na sua vida, você não vai conseguir viver focado nos propósitos de Deus. Gosto muito, e essa é uma área que o pastor Wagner e a pastora Rosana vai poder contribuir bastante. Eles trabalham com libertação, mas trabalham muito com cura, processos, bons conselheiros, bons ouvidos, bons braços que abraçam. Se você não abrir o seu coração e sabe que tem coisa aí que precisa ser tratada, e você quer viver focado nos propósitos de Deus, abre o que às vezes a gente chama lá no
Veredas Antigas, o segundo compartimento. Rasga o teu coração e deixa o Espírito tratar. Esse é um processo que termina, não, a cada dia a gente vai descobrindo. E quando a gente pensa que está curado, a gente tem que lidar. A gente tem que lidar. Todos nós. Por mais maduros, por mais experientes que possamos ser, nós precisamos, constantemente, de ser tratados pelo Espírito Santo de Deus. Para viver focado nos propósitos de Deus, vivencie e cura. O texto continua. E José diz assim no verso 19: não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Na sequência, o texto vai falar, o capítulo 50 termina Gênesis, e José fala assim lá para frente, verso 24. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente voltará a vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. E José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Quando José tem esse momento, ele tem uma visão mais longa do que aquele momento. José está olhando para os planos e propósitos de Deus. Ele podia olhar só para o sentimento e a dor que ele poderia estar passando. Mas ele vai olhar mais longe. Ele não olha só aquele momento, ele olha no futuro. Quando lá para frente Deus vai levantar Moisés para retirar o povo do Egito. E o que lá na frente em Êxodo vai mostrar? Que eles carregavam os ossos de José. José tinha uma visão muito clara dos propósitos de Deus. Ele sabia que aquilo que ele passou, Deus estava colocando um plano e um propósito, que ele, José, era apenas uma etapa num processo maior que Deus tinha de construção. Por isso ele podia enfrentar, suportar aquela dor e lidar, porque ele não estava olhando o aqui e agora, ele estava olhando o que vinha pela frente. Qual é o propósito maior de Deus para a sua vida? Onde você tem que focar e mirar. O que Deus está preparando? Eu e Eliana estamos caminhando para a reta final do nosso ministério. Provamos agora, na última AG, a aposentadoria compulsória aos 70 anos, com algumas alternativas ali, e daqui a um tempo nós completamos 70. O que eu miro agora? Toca o carro no ponto morto e deixa ele parar. Se pensa assim, tu não me conhece. Mas o que Deus quer no projeto maior da minha vida para essa etapa agora? No desenho maior que Ele construiu e que eu investi a minha vida, o que Ele tem agora? Talvez você esteja no auge daquilo que é o teu potencial, ou talvez Deus ainda tenha mais auges pela frente. Qual é o propósito maior? Não esse momento pontual que você vive, porque se você focar nele, você pode soltar a mão, você pode desistir.
você pode perder de vista os propósitos de Deus. Qual é a coisa maior que Deus quer construir usando a sua vida? O desafio é construir essa etapa. Esse é um ponto. Qual o propósito maior de Deus para a igreja Rollins do Bosque? Qual é o propósito maior para a sua vida, na qual você investiu a sua vida? E como Paulo considerou tudo como perda, para chegar naquele ponto maior que Deus o desafiou. Eu gosto de uma frase de John Piper que diz que o apóstolo Paulo é um homem cuja única paixão o levou a deixar tudo na sua vida, por conta da sublimidade, do conhecimento, do amor de Deus. O apóstolo Paulo, se você ler as cartas dele, olhando desse lado, o cara era louco, o cara era doido, o cara fazia coisas que talvez você humanamente não pense. Não, Paulo, não vai para lá, nós estamos em divisão que você vai sofrer. Não importa, porque a vida não tem sentido se eu não cumprir com os propósitos de Deus. Atos 20. Os caras não vai ser fria, cara, você vai se lascar lá. Ele disse, não faz sentido se eu não cumprir com o chamado e os propósitos de Deus para a minha vida. Ele não olhava um ponto, ele olhava o que Deus tinha lá na frente para ele. José olhava o projeto maior de Deus. Qual é o projeto maior de Deus para a minha e para a sua vida? O que Deus tem preparado para cada um de nós? Para viver focado nos propósitos de Deus, esteja alerta e aprenda a lidar com as circunstâncias. Vivencie a cura. Olhe para os propósitos maiores de Deus. Aonde Deus quer trabalhar na sua vida? As circunstâncias estão judiando a sua vida? Obrigado, tenho vários copos. Obrigado, Hugo. As circunstâncias hoje são complicadas e elas são as suas grandes lutas. Há áreas na sua vida que você precisa de cura. Quais são os propósitos maiores de Deus no qual você precisa focar a sua vida? Aonde Deus quer trabalhar com a sua vida? Vamos ter um tempo de oração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. O Espírito Santo está aqui, nesse silêncio agora, assim como no tempo de adoração, desde que você pisou o pé dentro da casa do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Você precisa lidar com a circunstância que está vivendo hoje. Elas estão complicando sua vida de enxergar o que Deus quer. Eu vivo um momento em que eu tenho que fazer a leitura correta das circunstâncias. Será que você precisa de cura? Há áreas na sua vida em que ainda precisam ser tratadas. Enterrá-las não vai resolver. Tentar esquecer não vai resolver. Se você não abrir-se para a cura, Deus não pode tratar.
Olhe para os propósitos maiores de Deus para a sua vida. Mas como olhar se você não entendeu ainda? Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Se o Espírito Santo fala com você, não guarde para você só. Eu sei que a igreja tem rede de discipulado, você tem grupos, abra o seu coração. Vocês têm ministério de libertação, abra o seu coração. Vocês estão em casal pastoral, que Deus tem dado ferramentas e paixão para atuar em libertação e cura, e Ele pode usar a vida deles para te abençoar. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, minhas irmãs na Tua presença. Talvez haja aqui pessoas que estão tendo que lidar com a questão de circunstâncias, estão lutando, porque as circunstâncias às vezes não são aquelas que nós gostaríamos, elas transmite uma mensagem que não é o que o Senhor quer, e nós temos que aprender a lidar com essas circunstâncias. Se há irmãos passando por isso, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo use as redes de discipulado, as lideranças ministeriais para ajudar em oração a vencer. Se há irmãos e irmãs que ainda precisam ser trabalhadas na área de cura, se há coisas guardadas no coração, eu quero te pedir agora, Senhor, Teu Espírito Santo encoraje essas pessoas a abrirem o seu coração, como Joel diz, rasgar os seus corações para serem ministradas. Se há pessoas que ainda não entenderam o propósito maior de Deus para suas vidas, e vivem só pontualmente, que Teu Espírito Santo comece a trabalhar e dar visões daquilo que é o projeto do Senhor para suas vidas, e não para momentos de suas vidas. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua graça, por meio de Teu Espírito Santo que está aqui, seja derramada nessas vidas. Eu oro agradecido, Deus, e peço a Tua direção, a Tua bênção. Peço que o Teu Espírito Santo possa estar derramando graça em abundância, em nome de Jesus, amém. Encorajo você, meu irmão, minha irmã, se o Senhor te falou em alguma dessas áreas, que você abra o seu coração na rede de discipulado, com os pastores, com os ministérios respectivos. Não guarde só para você, senão isso vai ficar no esquecimento. Amém?